Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática do 7º ano, do PET de número 4, atividades da semana de número 1, que se encontram aí na página 25 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos estudar o plano cartesiano. E a atividade número 1 diz o seguinte, olha. No plano cartesiano, marque os seguintes pontos. Bom, pessoal, primeira coisa que eu quero que você entenda, quando eu falo de plano cartesiano, quando eu falo de coordenadas, eu falo de ponto. O ponto é representado por uma letra do nosso alfabeto maiúscula, igual aqui, ó, ponto A, B, C, D, E, F e G. Então, o ponto é uma letra do nosso alfabeto maiúscula. Segunda informação, o ponto ele segue uma ordem, é por isso que é chamado de par ordenado. Essa ordem, olha, a primeira informação é sempre um valor para o x, a segunda informação é sempre um valor para o y, porque o plano cartesiano tem dois eixos. O eixo das abscissas, que é chamado de eixo x, e o eixo das ordenadas, que é chamado de eixo y. Então, na hora que eu for marcar os pontos, eu preciso identificar o x e o y, para marcar no lugar só, que é um ponto. Por exemplo, ó, o ponto A, o x vale 5 e o y vale 7. Então, ó, observa que o x5 está aqui, ó, porque aqui onde se encontra é o zero. Do zero para a direita, o x é positivo e o x5 está aqui. O y7 está na parte de cima, porque do zero para cima, o y é positivo. Do zero para baixo, o y é negativo. Então, o 5 está aqui e o 7 está lá em cima. Olha, como é que a gente vai marcar esse ponto? Ó, eu vou em cima do 5, eu vou pontilhar até chegar na altura do 7. Ó. Vai até lá na altura do 7. Chegou na altura do 7, eu pontilho para encontrar. Ó. Vou riscar aqui. Ó. Então, esse ponto de encontro aqui é o ponto de coordenada A. 5 e 7. O B, olha, menos 2. Esse menos 2 é o valor de quem? É o valor do x. E o y é 5. Então vamos encontrar o x menos 2. Ó. X menos 2 está aqui. O y5, eu sei que está para cima, né? Porque o y positivo é na parte de cima. Então eu vou pegar aqui, ó. Se você quiser pegar uma régua, você pode usar uma régua também, ó. Eu vou até lá na altura do 5. Chegou aqui, o 5 vai na altura dele, ó. Pronto, ó. Esse é o ponto B de coordenadas, menos 2 e 5. Olha o ponto C, olha, menos 4 e menos 5. Os dois é negativo. Menos 4 é o x, está aqui à esquerda, e o 5 negativo também está na parte de baixo, ó, menos 4 e menos 5. Então, ó, x menos 4 está aqui, agora eu vou descer até na altura do y menos 5, ó. Y menos 5, pronto. Esse é o ponto. Aí você vai falar assim, professor, esse é o ponto C. Eu preciso fazer esses pontinhos aqui riscando? Não precisa não. Eu faço assim para mostrar a direção, né? O importante é marcar o ponto. Ó. Depois eu posso até apagar isso aqui. Ó. Ó. O importante é ficar aqui no lugar o ponto C. Tá bom? O ponto D. O x é 3 e o y é menos 6. Ó. x3 vai até lá na altura do menos 6. Ó. Até lá embaixo. Ó. Chegou nele, ó, o menos 6 vem ao encontro, ó. Pronto, ó. Esse é o ponto chamado ali de ponto D. O ponto E. Observa que o x é 4 e o y é 0. Então vamos lá. x4 está aqui, ó. O y0 é aqui a origem, pessoal. Então, ó, se eu vou marcar em cima do próprio 4, ó. Então aqui é o ponto E. Porque 4 e 0, ó, já está na altura dele, né? Igual aqui eu falo, ó, vai até lá embaixo ou vai até lá em cima, aqui já está no rumo dele, o 0 está aqui, então vai marcar nesse ponto aqui mesmo, aqui é o ponto E. O ponto F, 0 para x, menos 2 para y, ó. 0, ó, 0 é aqui, do x.
Professor, o zero do x é junto com o zero do y? É, aqui nós chamamos de origem do plano cartesiano, tá bom? Então, ó, o zero do x está aqui. Agora eu vou até lá embaixo no menos 2, ó. Pronto. Esse é o ponto, ó. Ponto chamado de pela letra F. O próximo, 0 e 0. 0 e 0, o x é 0, o y é 0, é esse ponto que eu falava com vocês agora mesmo, que é a origem do plano cartesiano, que é o ponto G. Então, ó, todos os pontos estão aqui, ó. A, B, C, D, E, F e G. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 2. Em que quadrante se localizam, respectivamente, os pontos? A de menos 2 e 2, B, coordenadas menos 5 e 7, C, coordenadas 3 e 8 e D, de coordenadas 2 e menos 7. Bom, pessoal, o plano cartesiano, eu até fiz aqui um plano cartesiano. Ele é dividido em 4 quadrantes, sendo esse daqui, olha, o primeiro quadrante, esse, o segundo quadrante. Observa que a gente segue o sentido anti-horário, tá? Então, esse daqui é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante. Então, são 4 quadrantes no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu quero saber em qual quadrante. Não pediu para você marcar. Marque no plano? Não, não precisa marcar. Você só precisa falar em qual quadrante está. Eu coloquei o plano aqui para poder ir te explicando, tá bom? Por exemplo, ó, o ponto A tem coordenadas menos 2 e menos 2. Lembrando que as coordenadas, a ordem é x e y. Então, ó, o x é menos 2 e o y é menos 2. Onde está o x menos 2? O x menos 2 está do lado de cá, olha. Por exemplo, mais ou menos aqui, ó. É o menos 2. E o y menos 2 está na parte de baixo, mais ou menos aqui. Ou seja, o ponto aqui, ó, esse seria o ponto. Não precisa você marcar, tá? Você só precisa saber onde está. Se ele está aqui, ele está no terceiro quadrante. Então, esse ponto aqui, ó, você pode colocar, ó, é terceiro quadrante, tá bom? Então, não precisa marcar no plano. Mais uma vez, eu estou colocando o plano aqui só para te explicar. Via de regra, quando o x é negativo e o y também é negativo, se os dois são negativos, vai estar no terceiro quadrante. Você nem precisaria desenhar o plano cartesiano, como eu quero te mostrar, por isso que eu desenhei. Olha aqui, ó, o x é negativo. Se o x é negativo, pessoal, é o lado de cá. Ou vai estar no segundo quadrante, ou vai estar no terceiro. Porém, o y é positivo, ó. Então o x é negativo, está do lado de cá, e o y é positivo. O y positivo é a parte de cima, então vai estar na parte de cima. Então quer dizer que aquele ponto B, ele pertence ao segundo, vou colocar assim, ó, ao segundo quadrante. X positivo, perdão, x negativo e o y positivo é segundo quadrante. Aqui, ó, os dois é positivos, x positivo e y positivo, ó. O x positivo é o lado de cá, o y positivo é a parte de cima, então é alguém que vai estar no primeiro quadrante, ó. Então eu posso colocar assim, ó, ele pertence ao primeiro quadrante. Então, quando os dois são positivos, o x e o y, qual quadrante vai estar? Isso mesmo, primeiro quadrante. Viu que você não vai precisar desenhar o plano? Você só vai desenhar o plano quando você quiser marcar nele. Se você não quiser marcar, não precisa desenhar. Agora aqui, ó, o x é positivo. X positivo, o lado de cá. Vai estar no primeiro ou no quarto, vai depender do y. O y é negativo. Se o y é negativo, está na parte de baixo. Então, x positivo com y negativo é o quarto quadrante. Então, ó, esse cara pertence ao quarto quadrante. Aí eu faço a pergunta. Para pertencer ao quarto quadrante, o que tem que acontecer? O x tem que ser positivo e o y tem que ser negativo. Tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 3. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções
norte, sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no plano cartesiano pela letra P na ilustração. A direção norte e sul é a mesma do eixo Y, sendo que o sentido norte é o sentido de crescimento do Y. E a direção leste-oeste é a mesma do eixo X, sendo que o sentido leste é o sentido do crescimento de X. Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô: 4 norte, 2 lestes e 3 sul, nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes. E cada salto corresponde a uma unidade do plano cartesiano. Depois de realizar o comando dado pelo aluno, determine a posição do robô no plano cartesiano. Então vamos lá, pessoal, olha, o plano cartesiano está aqui. O robô está nessa posição, olha, de coordenadas -1 e 1. O primeiro comando foi 4 para o norte, ou seja, 4 saltos para cima, né, ó, na direção norte. Então eu vou pegar aqui, ele salta de unidade em unidade, ó. Ele vai dar um salto, ó. Um salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, ó. Tá aqui, 1, 2, 3, 4. Aí ele para aqui, depois do quarto salto para o norte. E aí ele fala 2 para o leste, ó. 2 para o leste, ou seja, 2 para a direita. Então, ó, lembrando que ele salta de unidade em unidade. Então, 1, 2, mais ou menos aqui, ó. Uma é em cima do eixo, a outra é aqui. Lembrando que aqui é uma unidade, né, pessoal? Então aqui ele soltou, vou até melhorar isso aqui, ó. Subir mais retinho, ó. Então, ele veio e parou aqui inicialmente, e aí ele deu um salto para aqui e o outro para aqui. Pronto, ele está nesse momento ali. E aí, depois ele vai 3 saltos para o sul, ó. Ou seja, 3 saltos para baixo, ó. 1 salto, 2 saltos e 3 saltos. E vai parar exatamente aqui, ó. É aqui que o robô vai parar. Aí tá perguntando, qual é a coordenada de onde ele parou? Essa coordenada de onde ele parou, pessoal, deixa eu melhorar aqui, ó. Para ficar mais certinho, ó. Um salto, 2 saltos e 3 saltos, ó. Essa coordenada, eu vou fazer até um ponto um pouquinho maior. O X dele é 1, então o robô nesse momento está no X1. E o Y dele é 2, ó. Então a resposta, a coordenada é X1 e Y2. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!